Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros.com, né, Caio? O meu nome é Guilherme e eu irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem. Na verdade, a gente já estava conversando antes do podcast, né? Algumas horas já, né? Algumas horas já no Skype, né? Conversando, vendo a pauta, né? O que mudou, o que está de novidade a respeito de Canadá. Então, se você está chegando agora, é o primeiro programa que você ouve, né? A gente gostaria de agradecer, primeiramente, e dizer que nós somos dois irmãos brasileiros, né? Que nós moramos aí, o Caio quase uma década, eu há quase 8 anos, na cidade de Vancouver, costa oeste do Canadá. E esse podcast é para ajudar outras pessoas, né, a virem ou estudar, né? Algumas vêm, né, para passear, mas a maior parte é para estudar e para emigrar, trabalhar aqui no Canadá. Então essa é a nossa função, né, Caio? Sim. De dar aquela, né, principalmente aquela primeira ajuda, né, tirar a pessoa, né, daquela situação, eu ainda não sei nada sobre o assunto, e a gente dá essa... a primeira, né, introdução, né? O podcast basicamente é isso, né? Sim. Então, sejam bem-vindos e hoje o podcast vai ser bastante interessante. A gente vai responder perguntas que a gente recebe, né? Na verdade, a gente vai condensar, né, Caio? Porque são muitas perguntas, né? Quantos e-mails a gente está recebendo por dia, Caio? Pô, se for colocar aquilo que a gente recebe nas redes sociais, e-mail, fórum... a gente ultrapassa aí as 450 mensagens. Quer dizer, não teria como a gente responder tudo, né? Então o que a gente fez foi condensar as principais dúvidas que a gente tem recebido aí, principalmente nessa última semana, né? E num podcast aí, né, compacto, né? Porque você consiga ouvir, né? E eu tenho certeza que o que a gente vai dizer nesse podcast vai ajudar, vai já tirar, né, o grilo, né, ou aquele ponto de interrogação, né, da cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo e desejam ou mudar de vida, né, principalmente, né, aquelas que desejam mudar de vida, não estão satisfeitas no Brasil, querem mudar para o Canadá, querem vir estudar aqui, migrar, trabalhar, né, cara? Sim. Querem né, viver o sonho canadense. Então eu tenho certeza, ouça esse programa, tenho certeza que vai ajudar você que está iniciando esse projeto. Caio, o primeiro recado eu gostaria de indicar para todos que estão nos ouvindo um post que você colocou no seu blog essa semana, que o Canadá teve recorde nos vistos, acho que é o visto de residente temporário, né, o visto de turista. Sim. Ou para vir estudar inglês, né, ou o visto mais popular, né, aquele de 6 meses. Teve recorde em 2012, foram, segundo o site da imigração canadense, eles emitiram quase 1 milhão de vistos no ano passado. E foi recorde, nunca teve tanto visto emitido. Né? E a tendência é continuar, né? Para esse ano. As pessoas cada vez mais têm... O interesse tem aumentado pelo Canadá. Sim. Né? 1 milhão de vistos não é pouca coisa, não. Então, Caio, eu gostaria de comentar também. Hoje no telefone eu conversei com um assinante nosso, ele está interessado em vir esse ano já para estudar e trabalhar aqui no Canadá, e ele deu uma dica, o nome dele, acho que não tem problema, né? Gabriel dos Santos, né? Acho que não tem, né? Acho que não vai ter nenhuma objeção de eu citar o nome dele, né? Espero então, que Gabriel, não. Gabriel, foi um prazer ter conversado com você hoje, e o Gabriel passou, Caio, dica de cursos, é muito interessante. O Gabriel, ele vai vir para cá daqui a uns meses, né? Mas ele já está estudando inglês e ele deu dicas de cursos online. Eu até entrei nos sites que ele indicou. Eu achei muito interessante os cursos de inglês que ele já está fazendo do Brasil. E ele diz que paga $50. Um dos cursos que ele está fazendo é o EnglishTown.com, é um site. Ele paga $50 por mês e, inclusive, o curso inclui uma sala de aula virtual que ele conversa com outras pessoas em inglês. Eu achei muito interessante. Isso é muito interessante, né? Com certeza, eu acredito que isso aí tem um resultado muito melhor do que se você for por uma escola de inglês no Brasil. Sem dúvida nenhuma, Caio. E o Gabriel está dizendo que ele, por exemplo, ele termina o trabalho, ele entra nessa aula, né? E tem ele, eu acho que, se não me engano, mais 3 alunos na tela do computador, ao vivo, né? É um sistema, ele falou que é da Adobe, eu não entendo, né? O Gabriel é da área de tecnologia, né? E ele diz que ele conversa, ele pratica o inglês, é um curso muito bom, quer dizer, $50 por mês para um serviço desse, sem dúvida nenhuma, é um custo-benefício muito bom, então ele já vai chegar aqui já bastante afiado
né, no inglês. Eu achei muito boas dicas. Ele citou, acho que 4 sites, eu acho que 2 deles, ou um deles são sites gratuitos, Caio. Se você puder colocar o link para as pessoas darem uma olhada, né, os outros ouvintes darem uma olhada, eu acho que é uma dica muito boa do Gabriel. Sim, pode deixar. Eu vou colocar no post, no blog, né, no post desse podcast. Eu prometo que eu não esqueço. Tá bom. Caio, aí a gente tem uma primeira pergunta. A Sheila, ela disse que conhecia o site de vocês no Facebook. Ela está planejando vir estudar inglês aqui em 2014. Ela colocou entre parênteses antes da Copa. Acho que ela vai querer assistir a Copa no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quem não vai querer, né? E ela está planejando, então, antes da Copa, né, em 2014, eu imagino os primeiros meses aí, talvez janeiro, né, vir estudar inglês no Canadá, e ela pergunta pra gente dicas de agência de intercâmbio. Caio, a Chile, você está perguntando para as pessoas que são, né, vinculadas a intercâmbio, né? Sim. Nós somos suspeitos para falar sobre isso porque a gente tem uma agência online, né? Talvez, acho que a Sheila entrou, acho que do Facebook ela veio direto, né, pro podcast, e ela não viu que o Canadá para Brasileiros tem um serviço de agência online, né, Caio? Sim. Ô, Caio, mesmo assim, qual que é a diferença do nosso serviço, né, que foi criado por nós, acho que em 2006, né, em 2006, qual é a diferença básica da agência online do Canadá para Brasileiros para as outras agências no Brasil? Bom, a primeira delas é que a gente está aqui, né, Guilherme? A gente sabe falar sobre o Canadá, mais do que muita gente que trabalha em agência no Brasil. E a gente trabalha com o seguinte formato. Primeiro que você paga muito mais barato do que qualquer agência que você se matricular no Brasil. E a segunda parte, que também é muito importante para muita gente aí que está aplicando, é que você pode pagar praticamente todo o seu curso diretamente para a escola. Então, quando você vem para o nosso site, você faz a matrícula online, você paga apenas a entrada para você poder obter os documentos para pedir o visto, e o restante você pode pagar diretamente para a escola quando você chegar aqui. Quer dizer, sem dúvida nenhuma é um elemento facilitador, né? Então, você efetua um pagamento mínimo inicial. Então, por exemplo, um curso de um mês, né? Que eu acho que a Sheila, não sei se ela comentou, se ela quer vir estudar um mês. De qualquer forma, né? Sim. Cursos de inglês, você efetua um pagamento mínimo inicial e o restante, no caso de escolas, a gente tem acordo com 2 escolas aqui em Vancouver, né? Inclusive a VEC, que a gente já trabalha há quase 7 anos, se o meu cálculo não está enganado, né? Inclusive com a VEC, a gente tem um acordo especial que você pode pagar no primeiro dia de aula direto para eles. Ou seja, proposta melhor do que essa, eu acho que é difícil você encontrar, assim, né? Eu acho que, Caio, a gente nunca comenta na nossa agência online, eu acho que é importante, né? Porque as pessoas não sabem dessa nossa filosofia de trabalho, né? Sim. E aí a Sheila, ela pergunta sobre passagem, né? A nossa dica sempre compra passagem depois que tira o visto, né? Não há necessidade de você já comprar passagem antes, né? De você já estar com o visto em mãos. Então, primeiro faz a matrícula, recebe, né, a carta da escola, tira o visto, aí sim você se preocupa com a passagem. Sim, a passagem você pode comprar tanto, né, direto com a Air Canada, direto com a companhia que você estiver vindo para o Canadá, ou você busca em sites de viagem, né? Eu mesmo, todo ano eu vou pro Japão, né? Você também viaja, né, Guilherme? Ou no passado, quando fui para Toronto, eu compro tudo pelo Expedia. Todas as minhas compras de passagem aérea, elas são feitas através do Expedia. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, né? É só assim, eu acho muito mais fácil, é muito mais cômodo, e pelo menos o preço que eu obtive com eles foi bem melhor. Não, sim, sem dúvida. E você não precisa sair da sua casa, você está comprando com uma empresa sólida, né? No caso, ou Sim. direto com a companhia aérea, que é segurança maior, né? Às vezes, claro, pode sair mais caro você comprar direto no site da companhia aérea, mas você tem que lembrar disso, você está comprando direto com a própria, né, a dona dos aviões, né? Né? Então, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma dica, né? A gente sempre recebe esse tipo de pergunta, e a Sheila, por fim, pergunta sobre o visto, Caio. Caio, já faz, acho que quase 2 anos que o sistema de visto mudou para o Canadá, e a gente ainda recebe praticamente todos os dias, a pergunta sobre o visto, se a gente oferece serviço de despachante, por exemplo. Caio, sim, qual que é a orientação oficial que a gente dá? Fazer o seu processo de visto diretamente com a VAC, que é a empresa, né, que faz esse serviço de despachante. Sim, não há necessidade mais de despachante. Inclusive, um dia, acho que eu comentei já no podcast,
Teve uma pessoa que nos contactou e disse que a agência de intercâmbio estava cobrando, acho que R$200 para fazer o sistema de visto, né? E depois ele descobriu que, na verdade, ele estava pagando R$200 para a agência de intercâmbio, e a agência de intercâmbio estava pagando, acho que 70, se não me engano, são R$75 para a VAC, que é a empresa do governo canadense que processa visto, né? Sim. Quer dizer, ele estava pagando 2 vezes. Né? Então, essa é uma dica aí. Engraçado, a gente sempre recebe esse tipo de pergunta, porque eu imagino que no Brasil, se você for numa agência de intercâmbio, as agências ainda continuam oferecendo um serviço de visto que não é mais preciso. Inclusive, se você fizer o pedido com a VAC, direto com a VAC, você pode monitorar, rastrear em que etapa está o seu pedido. Eles têm um serviço de rastreamento online, quer dizer, é super eficiente aí, indicado. Sim. Então, Caio, eu acho que a gente já falou sobre, né, o intercâmbio, né? Sim. Eu acho que agora a gente tem mais uma pergunta. Ainda mais uma pergunta sobre intercâmbio. O Fábio Gonçalves, ele diz que ele tem interesse em fazer estudo e trabalho em 2014 no Canadá. Na verdade, não só ele, mas outras pessoas a gente tem recebido e-mails exatamente nessa linha. Né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer vai ser condensar a resposta. Estudo e trabalho em 2014. Caio, qual é o problema de você querer vir fazer estudo e trabalho no Canadá em 2014? Não tem problema nenhum você querer, né, fazer o intercâmbio. O problema é que as regras vão mudar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Já foi emitido aí uma notificação aí feita pelo governo canadense a respeito de vistos para trabalho, que também inclui quando você faz o curso de estudo e trabalho, né? Então algumas coisas vão mudar, a gente não sabe exatamente como que vai ser. A gente está em contato com essas escolas aí, né? Toda semana a gente conversa com elas e no Canadá com as maiores, e para saber aí se eles têm alguma opinião de como que vai funcionar os cursos e se ainda eles vão poder oferecer o curso de trabalho. Ou seja, muita coisa vai mudar. A gente não sabe exatamente o que vai ser, a gente não sabe a partir de quando. Porque uma coisa é quando a lei entra, vamos supor que a nova lei vai entrar no dia 1º de janeiro de 2014, mas as escolas elas têm que tomar algumas ações e mudar alguns programas ainda em 2013. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente sabe que algo vai mudar e pode ser que a gente não tenha mais esse programa de estudo e trabalho a partir de 2014. O que a gente está dizendo não é baseado na própria proposta de mudança que está no site Canadá Gazette, né, cara? Gazette com 2 T's, né, e E, né? Canadá Gazette, que é o site onde o governo publica as mudanças de lei, propostas de mudanças de lei. Se você for lá e digitar Study Permit, é o primeiro, que é o mais recente, que, se eu não me engano, o mais recente, você consegue acessar. Se bem que, né, no seu blog você já comentou sobre isso e deu link, inclusive, para essa proposta de lei. E está lá exatamente falando isso, que a partir de janeiro vai ocorrer aí uma mudança nas regras de estudo e trabalho, nas regras de study permit, né, de permissão de estudos. Então, a gente está dizendo isso exatamente baseado nisso e também em conversas informais com escolas, né, que a gente tem contato, e todas as escolas que eu já conversei, que eu sempre tenho oportunidade, eu pergunto sobre isso, e todas disseram mais ou menos a mesma coisa a respeito disso, que vai haver sim algumas mudanças. Eles não sabem, a verdade é essa, ninguém sabe ao certo qual vai ser a profundidade da mudança, mas o projeto de lei diz em limitar o número de permissões para trabalhar relacionados a estudo. Então a gente não, essa é a informação que está no site. Principalmente a partir de quando que as escolas precisam começar a fazer isso, né? Porque uma coisa é a lei entrar em janeiro e outra coisa é a partir de quando quando os alunos chegam aqui no Canadá, aí quando que a escola tem que parar de vender ou tem que mudar o programa. Então é isso que as escolas ainda estão em dúvida do quais são as mudanças. Não, sem dúvida, a gente está atento a isso. Qualquer novidade a gente, obviamente, vai comentar aqui no podcast e também, né, o Caio vai publicar aí em primeira mão no blog. Então, tudo que a gente sabe é isso. Então, vocês agora também, né, já também estão sabendo. Né? Sim. Então, Caio, sobre intercâmbio é isso que a gente tinha para comentar. Agora a gente vai falar sobre imigração, que é o principal assunto, né, o assunto mais aí de interesse, né, dos nossos ouvintes, assinantes. Então, a pergunta é aquela pergunta tradicional, né, cara? Na opinião de vocês, qual é a melhor forma de migrar para o Canadá? A gente recebe, assim, muitos e-mails
assim, é sempre um e-mail semelhante. A pessoa descreve o perfil dela, né, às vezes do esposo, da esposa, do marido, e no final sempre tem, ó, esse é meu perfil, e qual é a opinião de vocês? Qual é a melhor forma de migrar para o Canadá? O que vocês sugerem? Então a gente vai tentar condensar, né, todos esses e-mails que a gente recebe, né, e dar uma explicação mais geral, né, que sirva aí, sirva para ajudar todas essas pessoas que nos escrevem. Caio, e como você comentou no começo do programa, não tem como a gente responder todos os Sim. e-mails, né? Infelizmente, né? Realmente seria assim, não teria como, né? Sim. Então mas eu tenho certeza que a gente condensando, porque na verdade a maior parte dos e-mails eles estão nessa linha. Qual Sim. é a melhor forma de migrar para o Canadá? Sim. É o Canadian Experience? É o Sistema Federal? É a Quebec? Então, Caio, não sei se eu posso começar, né, esse tópico já te jogando essa bomba, né? Qual é a melhor forma de migrar para o Canadá? Né? Eu acho que não sei se dá para perguntar isso de forma genérica, nem sei se daria para... É uma questão de perfil, não é isso, Caio? Sim, eu acredito que seja uma questão de perfil mesmo. Né? Tem gente que fica um pouco reticente em... Vamos supor que você tem aí uma família, você tem filhos, e aí quando a gente fala do Canadian Experience, que você tem que vir para cá, você tem que trabalhar, ou você vai fazer um curso, as pessoas ficam um pouco inseguras. Isso dá um certo tipo de insegurança em largar tudo no Brasil com uma família, vir para cá, e ainda sem nada muito concreto, né? Porque você vem para estudar ou para trabalhar. Agora... Ô, Caio, só um parênteses, desculpa te interromper. Dá uma explicada de 15, 20, 25 segundos, né? 24 segundos. O que é o Canadian Experience, para aquelas pessoas que estão chegando agora no nosso podcast? O Canadian Experience, ele tá é a segunda pergunta, né, que a gente tem, é o segundo item aqui do que a gente vai comentar. Você quer que eu comente agora, então? Não, só uma explicação bem rápida do que é o Canadian Experience. O Canadian Experience você tem que ter trabalhado no Canadá. Você tem que ter uma experiência de trabalho no Canadá. E aí, as pessoas sempre têm essa dúvida. Eu vou através do Canadian Experience ou imigro através do processo federal? Ou seja, aquele processo que do Brasil, né, você soma pontos, né, e entra com pedido ainda morando no Brasil. Então fica esse dilema, né? Sim. Venho para o Canadá do Canadian Experience, né? Venho para trabalhar aqui, me qualifico, imigro a hora que eu já estiver aqui, ou imigro quando eu estiver no Brasil? Né? Essa é o grande dilema. Né? Daria para resumir 80%, 70% dos e-mails que a gente recebe é exatamente nessa linha. Qual dos dois caminhos seguirem? E o Caio, né, o que você estava comentando era isso, né, Caio? Até, né, fechando parênteses, né, sobre o Canadian Experience. Existe um perfil para o Canadian Experience? Você tem que ter trabalhado aqui, não tem uma questão de um limite de idade, mas você tem que ter uma experiência no Canadá. Já o processo federal, se você tem uma experiência, conta pontos, né? Mas você pode estar no Brasil e fazer isso do Brasil, você não precisa realmente vir para cá para depois aplicar, né? Então é uma questão de perfil. E também tem a questão da língua. Se você tem aí um francês, se o seu francês é melhor que inglês, o que não é verdade para a maioria das pessoas, você pode aplicar para a província de Quebec. Ou se você já veio para o Canadá, você está trabalhando aqui, teve uma oferta de emprego, você pode aplicar através do processo provincial. Então existem diversos processos de imigração para escolher. É mais uma questão de perfil, é uma questão de planejamento e qual é o risco que você está disposto, né, a correr se você vem para cá e tenta uma imigração daqui, ou se você espera no Brasil o processo federal, aplica, faz o IELTS e inclusive tem uma pergunta que alguém mandou pra gente essa semana que perguntou quais as profissões aí que vão estar listadas para o processo federal. A gente já comentou isso, acho que se não me engano, uns 2 ou 3 podcasts atrás, que aparentemente não vai ter nenhuma restrição de profissão, de acordo com um tweet que o ministro da migração fez. Mas a gente não sabe ainda, a gente tem que aguardar. Vai voltar no dia 4 de maio. Então, só a partir daí a gente vai poder falar mais precisamente como é que vai estar aí o processo federal. Caio, antes de você, eu sei que você tem novidades aí a respeito do Canadian Experience, mas antes da gente falar sobre isso, né, eu acho que você está comentando sobre o processo de trabalhador qualificado é bastante importante, porque eu acho que essa foi a melhor notícia do ano até agora. Então, se você está ouvindo esse podcast, né, ainda não está por dentro do assunto, mas eu quero migrar para o Canadá. A boa notícia desse ano foi que
há uns 2 podcasts passados, o Caio entrou no Twitter do primeiro-ministro de imigração canadense e a gente comentou, né? Acho que foi, não lembro, foi esse ano, né? No podcast desse ano. Sim. E o primeiro-ministro disse que não vai haver limitação da profissão, porque isso que era o grande problema que estava acontecendo na imigração. Só determinadas profissões eram aceitas. Né? E segundo esse Twitter, né? A gente está baseado no Twitter que está do ministro. Não vai haver limitação. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito bom. E o processo federal, né, de trabalhador qualificado, que é o principal processo de imigração, ele vai voltar no dia 4 de maio. Então, se você está já começando a ficar interessado aí em estudar sobre imigração, não tome nenhuma atitude precipitada, porque no dia 4 de maio vai ser relançado o processo de trabalhador qualificado federal, que foi o processo que eu imigrei, por exemplo. Sim. Então, a única coisa que você pode começar a fazer é estudar inglês, né, Guilherme? Isso a gente comentou, acho que até no podcast passado, mas é importante a gente, às vezes, falar de novo algumas informações, porque muitas das pessoas que estão chegando agora no podcast, esse é o primeiro podcast. Né? A pessoa começa a ouvir o primeiro, né, o último, o penúltimo, né, e vai voltando. Né? Sim. Então, isso daí é muito importante. Eu já conversei com muitos ouvintes, assinantes, e na maior parte das vezes eu diria isso: calma, não tome nenhuma atitude agora. O principal processo de migração para o Canadá, o trabalhador qualificado federal, ele vai voltar no dia 4 de maio, então talvez você se qualifique, né? Calma aí, né? Sim. Né? Solte a embreagem devagar, né? Senão o carro vai pular, né? Então, essa é uma dica geral que a gente está dando. Lembre-se disso, o processo vai voltar, não tome nenhuma atitude precipitada. Sim. Então, Caio, eu acho que aí você fez uma pesquisa, né, sobre o Canadian Experience. É até interessante, porque o Canadian Experience mudou, né? E eu gostaria que você comentasse qual foi a principal mudança que ocorreu aí, que a gente não viu ainda sendo noticiado. Sim. Isso daí, as novas regras entraram, né, nesse ano, em janeiro, e elas foram anunciadas no ano passado, no segundo semestre, para o final do ano. Mas, basicamente, para quem já viu o Canadian Experience e entrou até no blog, no post que eu tenho no meu blog sobre o Canadian Experience, então, algumas coisas mudaram. Né? O que mudou é o seguinte: para quem já checou antes as informações do Canadian Experience, viu que você tinha uma possibilidade de vir aí como um estudante internacional ou um trabalhador, né, e ter uma experiência aqui no Canadá estudando e trabalhando, ou apenas trabalhando. Agora, o que mudou é o seguinte: depois dessas mudanças, o governo ele deixou de focar nos estudos. O foco do Canadian Experience está na experiência de trabalho que você obtém no Canadá. E você também tem que ter um nível de inglês, daqui a pouco eu vou falar dos requerimentos, mas é basicamente isso: você tem que ter uma experiência no Canadá. Se você estudou ou não faz diferença, mas você tem que ter trabalhado no Canadá. É lógico que se você estudou, ele vai contar indiretamente, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas, bom, quais são os requerimentos atualmente do Canadian Experience? Primeiro, que você não pode ter a intenção de morar na província de Quebec. Então, você pode aplicar para morar em qualquer província, indicar que você tem intenção de morar em qualquer província, menos Quebec. Você tem que ter pelo menos 12 meses de experiência de trabalho no Canadá. Agora, que tipo de experiência que é essa? O Canadá ele classifica as profissões em uma tabela chamada NOC. E a sua profissão ela é qualificada nesse NOC dos recursos humanos canadenses. Então você tem que ter a sua profissão na qualificação 0, A ou B. Então só esse tipo de experiência de trabalho ela pode ser, ela se qualifica para o processo do Canadian Experience. E você tem que trabalhar pelo menos 30 horas por semana. Então são 12 meses de experiência de trabalho, e esse trabalho tem que ser de 30, a carga horária tem que ser de 30 horas por semana. Antes era de 37 horas e meia, agora é de 30 horas por semana. E você tem que fazer o IELTS, ou um teste de francês, mas basicamente aí você tem que fazer o IELTS ou o CELPIP, né, algum dos testes de inglês. E as notas elas são bem mais flexíveis em relação
a nota de corte ela é mais flexível em relação a outros processos, né? Então, basicamente, esses são os requerimentos do Canadian Experience. Experiência de trabalho qualificada, 30 horas por semana, e você tem que prestar o IELTS. Agora, não, pode... Você tem alguma observação, Guilherme? Não, sim, sobre até antes do programa a gente estava comentando sobre isso, né? O Canadian Experience ele exige uma nota do IELTS abaixo, né? A gente estava verificando que ficaria entre 6 e 5 do IELTS, né? Sim, dependendo da profissão, né? Dependendo da profissão, entre 5 e 6, dependendo do perfil da sua profissão. Já o processo de trabalhador qualificado, para quem está no Brasil e aplica do Brasil, né? Soma aqueles pontos, né? Você tem que somar determinados pontos e você aplica lá do Brasil sem precisar ter vindo para cá, sem ter tido experiência de trabalho. Então, daí, né, só concluindo, você pode estar se perguntando, então, qual que é o fator positivo de você estudar no Canadá? Você vem para uma faculdade ou uma universidade, como isso pode auxiliar para você se qualificar para o Canadian Experience? Diretamente, nada. Mas o ponto é que, se você fizer uma faculdade ou universidade do Canadá, com pelo menos 1 ano de duração, você se qualifica para o Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho que você vai receber para você poder trabalhar depois que você se graduar. Então, essa permissão de trabalho ela já é pré-aprovada, de acordo aí com o curso que você está fazendo e a instituição que você vai estudar. Então, você não precisa passar pelaquela burocracia, né, da permissão de trabalho normal, do processo tradicional para permissão de trabalho. Então, você estuda, assim que você se gradua, você tem uma permissão de trabalho e você pode trabalhar aí e obter os 12 meses. Então, é isso que facilita o fato de você estudar, porque você vai ter direito a essa permissão de trabalho. Agora, vamos supor que você não quer fazer uma faculdade ou uma universidade no Canadá. Mesmo assim, você pode se qualificar para o Canadian Experience. Mas você vai ter que ter uma experiência de trabalho de qualquer forma. Então, a única forma de você ter essa experiência de trabalho é através de um visto de trabalho tradicional. Então, vamos supor que você está no Brasil, você está conversando aí com algumas empresas, está procurando emprego, você conseguiu conversar com algumas empresas no Canadá e eles querem aplicar para um processo de visto de trabalho para você. Ótimo, você chega aqui, começa a trabalhar, depois de 12 meses você aplica. Ou, se você veio para um intercâmbio, qualquer intercâmbio, pode ser um curso de inglês ou um curso de estudo de trabalho. Aí você teve uma oferta de emprego de uma empresa. Essa empresa resolve aplicar para um processo de visto de trabalho para você. Assim que você obter essa permissão de trabalho, você começa a trabalhar e depois de 12 meses você pode aplicar. Então a diferença de você estudar ou não é que é muito mais difícil você conseguir um emprego estando no Brasil ou você tem que chegar aqui, de alguma forma, no Canadá e ter uma oferta de emprego. O fato de você fazer a faculdade, depois do curso você já vai ter uma permissão de trabalho, então você não precisa aí ficar preocupado com a burocracia dessa permissão de trabalho. Ô Caio, a pessoa que está interessada, né, como que ela sabe que o curso vai dar essa autorização para ela trabalhar depois? Como que ela deve verificar isso? Bom, em relação a isso, basicamente todas as faculdades e instituições públicas de ensino e algumas privadas. A questão é que você precisa, se você pretende estudar em alguma instituição privada, você precisa verificar com essa instituição se ela se gradua ou não. O governo, às vezes ele coloca algum piloto, eu mesmo, eu dou aula na Van Arts. A Van Arts até o final do ano passado, a Van Arts é uma instituição privada, né? E até o final do ano passado, os alunos eles poderiam obter esse Post-Graduation Work Permit, né, que é essa permissão de trabalho. Mas a Van Arts estava num projeto piloto do governo e esse projeto ele acabou. Então, mas existem algumas outras universidades, né, faculdades privadas que ainda se qualificam para o Post-Graduation Work Permit, mas que são cursos aí que com uma duração maior de 2 ou 3 anos, ou que eles levam o curso para uma graduação, ou seja, não poderia, no caso, ser um diploma de 1 ano, ou de 1 ano e meio, depende. Teria que ser um curso mais extenso, e essa faculdade, essa instituição, ela tem que se qualificar para oferecer o que eles chamam de degree, né, uma graduação. Então, em relação às instituições particulares,
a melhor coisa a fazer é contactar a instituição e deixar isso, e deixar isso claro se ela se qualifica ou não. Agora, se você aplicar para uma pública, aí você não vai ter problema. Caio, você não acha que o Canadian Experience é mais indicado para casais sem filho ou pessoas solteiras? Sem dúvida. É aquilo que a gente estava falando de perfil, né? Quando a gente começou a falar sobre essa questão. Porque você vem para cá, aí se você tem uma esposa ou um esposo, você vai para a faculdade, o seu esposo, o esposo ele pode começar a trabalhar para ajudar nas contas, né? Com um visto de trabalho. E então, sem dúvida que isso daí pode ser bom, pode ajudar bastante. Ou se você é solteiro, você vem para um curso e você estuda e depois trabalha, né? Então, no final das contas, o Canadian Experience não interessa se você estudou ou não no Canadá, ou se o seu curso é de 1 ou 2 anos. O que interessa é se você teve a experiência de 12 meses. Fazendo um curso vai apenas te ajudar a obter a permissão de trabalho para poder ter essa experiência. Entendeu? Essa que é a principal diferença aí do Canadian Experience com essas novas regras. Se você for, inclusive, no site oficial, no site no CIC, você vai ver que não existe mais essa questão de a categoria de estudante, eles tiraram, agora é apenas você tem que ter 12 meses. Inclusive no checklist, né, na lista de documentos que você precisa enviar, não tem mais nada indicando que você precisa enviar sua graduação, porque o que conta são os 12 meses de experiência de trabalho que você teve no Canadá, né? Agora, não vale experiência para quem fez um curso de estudo e trabalho, esse visto não vale experiência para quem teve uma permissão de trabalho off-campus, que eles chamam, que é enquanto você está estudando. Se você vem para estudar, a única experiência de trabalho que vai contar é a partir do momento que você recebeu seu diploma. A partir daí você pode começar a contar. Qualquer trabalho feito durante não conta. É interessante, então, que se a pessoa tem já um plano certo de imigrar para o Canadá, o melhor talvez seria, se não tiver inglês ainda, né, estudar inglês e depois fazer a faculdade, né? Sim. Eu acho que seria o caminho. O bom do Canadian Experience é que, e principalmente se você vem para estudar aí numa instituição de 1 a 2 anos, é que você praticamente aí está direcionado, já está com um pé no Canadá em termos de imigração, né? É isso que é bom, porque você já está aqui, aí é só você fazer, né, seguir, fazer as coisas certas, e as chances são bem grandes. É isso que é bom do Canadian Experience. Você já está aqui, estudou, trabalhou ou apenas está trabalhando, aí você pode aplicar. Então, sem dúvida que é positiva nesse aspecto, né, de você já ter uma esperança maior de que você vai conseguir migrar para o Canadá. Caio, você já está aqui há quase uma década, né? E a imigração mudou muito, né, durante esse tempo, né? Sim. Hoje o que a gente vê é que a imigração está mais interessada, né, em selecionar, né, pessoas que realmente já estão adaptadas, já, né, possuem uma experiência, né, canadense, do que uma pessoa que nunca veio para o Canadá e está no Brasil e soma pontos, né, o sistema Sim. tradicional de imigração, né? Então a gente está vendo que está havendo aí, né, um foco cada vez maior do governo em pessoas que já estão aqui no Canadá, já estão adaptadas, já estão, inclusive, empregadas, né? Sim, é isso que o governo quer, não ter essa preocupação de que a pessoa não vai não vai se adaptar, ou não vai conseguir um emprego, ou ainda não sabe como é que é o Canadá, nunca veio para o Canadá, tem esse problema de adaptação. Isso custa muito para o governo. Agora, o Canadian Experience, você já trabalhou aqui, você já tem os contatos, você não precisa estar trabalhando no momento que você aplicar. Você pode ter, por exemplo, ter feito aí 1 ano de trabalho, ter trabalhado 1 ano no Canadá, você voltou para o Brasil, aí você aplica. Tem um prazo aí de 3 anos, que você tem que aplicar no máximo em 3 anos, depois que você obteve essa experiência, mas você pode muito bem, se você parou de trabalhar no Canadá e voltou para o Brasil, você aplica para o Canadian Experience, sem problema. Então você não precisa estar trabalhando, né? E você não precisa ter uma oferta de emprego de uma empresa canadense, como são em alguns outros processos provinciais, que você precisa ter uma oferta de emprego.
Daí não, você tem que comprovar a experiência. Você pode continuar trabalhando na empresa ou você já pode ter terminado e voltado ao Brasil. Se isso acumula os 12 meses de experiência que você tem, você já qualifica para o Canadian Experience, aí você só precisa aí enviar a questão do IELTS. E também lembrar que as profissões precisam estar no NOC 0A ou B. E eu posso colocar inclusive até um link para essa classificação do NOC no post desse podcast. E para os assinantes VIP, a gente tem um vídeo na área VIP explicando como você faz para achar o NOC. Né? Então, mas tem mais algum comentário para fazer do Canadian Experience, Guilherme? Não, eu só estou preocupado com as pessoas, né, que estão chegando agora no nosso podcast, né, com relação a isso. Todos os processos de imigração agora no Canadá exigem o IELTS, que é o certificado de proficiência em inglês. Então, fique atento também a esse aspecto. Né? Você não basta ter somente a experiência de trabalho, mas você tem que fazer, né, você tem que ter esse exame, né, o teste do IELTS. O inglês, você tem que comprovar alguma das duas línguas oficiais do Canadá, que é inglês ou francês. Né? Então, só para finalizar, né, um recado final do podcast, essa semana eu vou colocar na nossa área VIP um vídeo tutorial, um vídeo explicando sobre o Canadian Experience. É um vídeo que eu fiz, ele tem mais de 1 hora, é 1 hora de vídeo. E também nesse vídeo eu expliquei como você pode obter essa experiência exigida e também mais detalhes sobre essa permissão de trabalho que você obtém depois que você se gradua. E também, para quem vier estudar no Canadá, uma faculdade ou universidade, eu também dei detalhes sobre o visto que você pode tirar, uma permissão de trabalho que você pode ter enquanto você estudar na faculdade. Então, com certeza, isso vai ajudar bastante nas suas despesas do dia a dia, né? Então, você pode trabalhar enquanto você estiver estudando e depois que você se formar, você recebe uma permissão de trabalho. Aí, depois de 12 meses, você se qualifica para o Canadian Experience. E também no vídeo eu fiz uma comparação dos pontos positivos e negativos de você estudar apenas por 1 ano ou 2 anos em uma instituição canadense. E como essa diferença da duração do curso pode impactar no seu processo do Canadian Experience. Então, aí pessoal, fica ligado, essa semana eu vou colocar esse vídeo na nossa área VIP de assinantes. Sem dúvida, aí, né, o propósito, né, maior, né, desse trabalho que você teve aí com esse vídeo que eu assisti, e realmente é bastante essencial, né, você assistir esse vídeo, né, entender os detalhes. O objetivo nosso é esse, né, Caio? É ajudar você que está nos ouvindo, você tem interesse em vir para o Canadá, é ajudar você a concretizar esse grande plano aí, né, de ter o sonho canadense. Então, esse é o nosso trabalho. Né, essa foi a função desse podcast, dar essa primeira luz, né, e indicar os caminhos aí possíveis para você vir para cá. Exatamente. Então é isso, né? Por hoje é só, né, Guilherme? Eu acho que já é, né? A gente está gravando isso numa sexta-feira, já é meia-noite, quer dizer, já na verdade é sábado. Né? Eu tenho que editar o podcast agora, começar agora. Então, tá bom, cara. Então, uma boa noite aí. Tenha bons sonhos aí, cara. Obrigado você também, Guilherme. Obrigado a todos por terem ouvido e tenham uma ótima semana. Obrigado. Tchau.